Olá, eu sou Flávia Carvalho e desde setembro que eu não posto nada, nem no canal do YouTube, nem no Facebook. E a razão que isso aconteceu é que eu fui piorando muito dos sintomas da miastenia, que é a doença com a qual eu convivo. Algumas pessoas já sabem disso, né, que eu tenho miastenia graves. E eu fui então administrando a energia que eu tinha e priorizando alguns projetos, diminuindo a atuação em alguns, em outros eu tive que parar, porque eu realmente não estava dando conta de fazer e de tocar todos os projetos que eu estou envolvida. Mas enfim, eu quis gravar esse vídeo porque eu queria falar duas coisas para vocês que eu aprendi, não necessariamente nesse mês de dezembro, mas que se consolidaram, foram aprendizados que se consolidaram e que eu queria compartilhar com vocês antes do ano acabar. Apesar dos esforços que nós estávamos fazendo desde o meio do ano, com afastamento do trabalho, mudança de medicamento, enfim, eu fui piorando dos sintomas da miastenia. E chegou agora em dezembro, dia 6 de dezembro, eu fui à minha neurologista e eu gosto muito dela. Eu acho que eu nunca falei o quanto eu gosto dela, assim, como pessoa e como profissional, né? A segurança que ela me passa. E ela começou a fazer os testes clínicos em mim e ela verificou aquilo que eu já imaginava, que eu não estava nada bem, fisicamente bem. E isso se dá por duas razões. Uma é que eu estou tomando muito corticoide há muito tempo e isso depois de um tempo vai causando algumas consequências, né? Tem consequências. E dois, porque eu estou, conforme as palavras dela, na fase aguda da miastenia, dos sintomas da miastenia. E aí eu achei interessante porque se você me perguntasse naquele dia que eu fui nela como eu estava, eu ia dizer eu tô bem. Porque a gente tem um lado subjetivo, né? E como alguns de vocês sabem, eu faço uma série de exercícios, série de meditações, para controlar os sintomas da tremedeira, da fraqueza, do cansaço, porque é um cansaço intenso todo dia, isso dá um cansaço mental também. Mas tem um lado objetivo que ela vê, que ela analisa, que precisa ser levado em conta, né? Químico, físico, que precisa ser levado em conta. E aí ela propôs uma série de coisas pra gente fazer, dentre elas tirar o corticoide, que eu vou começar ano que vem, ou seja, amanhã, e fazer um tratamento com imunoglobulina. Quando isso aconteceu e a gente estava discutindo o meu afastamento ou não do trabalho, meu trabalho formal, né, que eu tenho, ela usou um termo que me fez pensar. Ela falou: a miastenia é uma doença incapacitante. Isso ficou batendo na minha cabeça e ressoando a partir das reações das pessoas e do que eu estava sentindo fisicamente. Eu comecei a lidar com as reações das pessoas e perceber a reação das pessoas, e a gente encontra alguns tipos de reação, né? Você encontra aquela pessoa que está na mesma vibe que você, no mesmo sentido que você, e fala: é isso aí, vamos lá, vai dar certo, vai funcionar, tal, você tá bem, tal. Você encontra aquela pessoa que fala assim: vai dar certo, tal, mas você tem que diminuir, você exagera, você não sei o quê, que coisa triste essa doença, né? Vai entender por que Deus te deu essa doença, não sei o quê. Você encontra aquela pessoa que já fala assim: tá vendo? Eu sabia, você é abusada demais com essa doença, não sei como que você aguenta isso, nossa, isso aí é um desespero. E eu comecei a perceber e a sentir que algumas pessoas acabam ou estavam me enterrando comigo viva. Porque são pessoas que se enterram viva, né? Elas estão vivas, não tem miastenia, elas estão se enterrando também. E eu comecei a pensar sobre isso, porque
eu comecei a sentir, mas aí eu começo a pensar de que essas coisas não são dessa forma, não era assim que eu estava me sentindo. Mas aí eu fui internada. Fui internada, fiquei no hospital e aproveito para agradecer, porque eu não fiquei sozinha. E assim, as pessoas me visitaram, minha mãe foi, a minha esposa foi, mas o meu irmão Carlos esteve comigo todos os dias, ele praticamente se internou comigo. E para mim esse amor que não é falado, que não é dito, apesar dele dizer que me ama, mas que é demonstrado, que é na ação, nos alimenta tanto, nos faz tão bem. E isso me fez muito bem. E eu estava ali no hospital e comecei a fazer o tratamento com a imunoglobulina. E o tratamento com a imunoglobulina é um tratamento que eu digo que é capcioso. Por quê? Porque você está aparentemente bem em cima de uma cama e você está tomando uma medicação através de uma bomba que quem olha assim fala assim, tá tomando uma medicação, um sorinho, né? E não é bem assim. É uma medicação que exige cuidado, que é forte, que é punk, mas que a reação na hora, a situação na hora, se corre tudo bem, não aparenta. E o que aconteceu foi que eram 5 dias de medicação e em cada um dos dias eu tinha que tomar 5 vidros. Cada vidro dura 1 hora, ou deveria ter durado 1 hora. Então, as aventuras do hospital eu conto ano que vem para vocês. Eu fui tomando e chegou no 4º dia, no 4º vidro, no início do 4º vidro, eu passei mal. E eu comecei a entrar em choque. É o grande receio, é o grande perigo de quem faz imunoglobulina. A minha pressão foi a 18/12, eu senti uma dor imensa no meu peito, parecia que o alien ia explodir, o meu corpo tremia todo em cima da cama, eu fiquei com taquicardia, né? O meu coração acelerou muito, e aí veio o corpo do hospital e começou a me monitorar e me deram um Capotem para abaixar a minha pressão. E aí o meu coração começou a baixar os batimentos, começou a ficar muito devagar a temperatura, e eles foram tomando as providências, chamaram médico, eletro, não sei, eu não estava infartando, eu estava realmente entrando em choque. E aí eu fui me estabilizando, né? Fui ficando bem, a pressão foi voltando ao normal. E o médico então decidiu dar continuidade ao tratamento. Ainda faltava mais da metade do 4º vidro e o 5º vidro. Durante todo o período que eu passei mal, e eu não sei dizer se foi muito tempo ou pouco tempo, realmente não sei dimensionar, desde o momento que eu falei chama ajuda, né? Toca a campainha, eu tô passando mal mesmo, eu tive 2 sensações muito claras em mim. Uma sensação foi de uma paz monstruosa. Eu fiquei tranquila, eu fiquei calma, eu fiquei em paz. E a segunda sensação era de atenção para o que estava acontecendo. Meu coração está acelerando, está doendo, meu coração está diminuindo a velocidade, está muito devagar. Eu estava em estado de alerta, de atenção, mas ao mesmo tempo numa tranquilidade tremenda. E o que vinha na minha cabeça é: qual o propósito? Que propósito? Qual será o propósito se eu estou passando mal e vou melhorar? E qual será o propósito se eu morrer? Qual o propósito? E isso aconteceu no dia 23. 23 de dezembro agora. E no dia 24 eu tinha mais 5 vidros para encarar, mais 5 horas de infusão. E no dia 24 eu comecei a receber um monte de mensagem de Natal, de Feliz Natal, de Jesus, e eu comecei a pensar. E eu pensei 2 coisas.
se você acredita em Jesus como Cristo, assim como eu, isso vai fazer muito sentido para você. E se você não acredita em Jesus, ou nem acredita que ele existiu, que é uma história, isso também vai fazer sentido para você. Porque é uma história, para você é uma história, mas a história diz o seguinte: quando aquela criança nasceu, e é isso que se comemora, né, nessa data, a gente nem sabe se ele nasceu nessa data, mas enfim, se comemora, é uma criança que nasce abrindo mão de honra, glória e majestade. Ele deixa a sua honra, a sua glória, a sua majestade no céu e vem à terra para cumprir um propósito. Propósito do qual ele tinha muito claro desde o início da vida dele. Tem um relato bíblico que aos 12 anos ele se perde dos pais, os pais se perdem dele, e depois o encontram no templo. E ele diz: vocês não sabem que convém que eu cuide dos negócios do meu pai? Ele tinha muito claro qual era o propósito dele. E a história conta que ele teve problemas. Ele foi quase apedrejado algumas vezes, ele foi expulso de igrejas e de cidades, ele foi odiado, ele foi perseguido, ele foi escolheu o mal, os amigos dele, né? Porque os discípulos dele, porque todos eles abandonaram ele na hora H mesmo, abandonaram. Um traiu, ele foi traído. Para completar, ele foi condenado injustamente e ele morreu, e morte de cruz. E a história diz que ele venceu porque ele ressuscitou. E aí ele cumpre o propósito dele. Mas durante todo o período, durante toda a vida dele, a curta vida dele, ele tinha muito claro qual era o propósito dele. Quiseram transformar ele num líder religioso, ele se negou. Quiseram transformar ele num líder político e ele se negou. Ele tinha claro qual era o propósito dele. Aliás, diz a história, se para você isso é uma história, que o diabo ofereceu glória, honra, riqueza, poder para ele na terra e ele negou, porque ele tinha claro qual era o propósito dele. E a segunda coisa que tinha muito claro, se você ler essa história, é que ele sabia quem ele era. E aliás, ele é condenado por dizer quem ele é. Eu sou o Filho de Deus. Deus é meu Pai. Eu sou um filho de Deus, amado, em quem ele tem grande alegria. Ele diz isso aos 12 e, na verdade, ele nasceu sabendo disso. E isso faz toda a diferença. Você saber quem você é e qual é o seu propósito. Porque aí não importa se você tem ou não tem uma doença incapacitante. Não é ela que determina a sua incapacidade. Ok, a miastenia me dá limitações, a miastenia me faz dormir mais que algumas pessoas, a miastenia me faz tremer, a miastenia me faz sentir um cansaço monstruoso. Sim, as pessoas tentam, algumas, me enterrar antes de eu morrer, outras tentam fazer com que eu vire alguma coisa semi-viva, não sei, não entendo bem o que é isso. Ok. Pessoas chegam pra mim e dizem: você vai se meter nesse negócio? Por que você vai se meter nesse negócio? Isso aí não vai dar certo. Os cachorros vão latir. Você fica se desgastando com isso. Por favor, você tem um emprego público. Quieta, facho, fica quieta. Outras falam: se aposenta. Fique em casa. As pessoas podem dizer o que for. O que determina o que eu faço, como eu me sinto, como eu vivo ou como eu morro, é a certeza que eu tenho de quem eu sou e a certeza que eu tenho do cumprimento do propósito na minha vida. E aí a pessoa vai dizer: ah, mas você está fazendo e o outro não retribui. Ok, eu não estou fazendo para o outro retribuir. Eu estou fazendo porque é o propósito da minha vida. Porque imagina se Cristo fosse fazer alguma coisa esperando retribuição dos outros. Tinha uma multidão atrás dele, só interessada no poder dele.
Se ele fosse deixar de fazer ou fazer em função do que o outro fazia para ele, ele não teria nem vindo. Então, o meu desejo é que eu e você tenhamos clareza a partir de hoje, não é a partir de amanhã, de quem você é, de quem você realmente é e qual é o propósito da sua vida. E aí, meu querido, a pessoa pode dizer que não vai dar certo, a pessoa pode dizer, nossa, mas você não tem um tostão, nossa, mas as coisas só estão dando errado para você, nossa, mas você quase morreu, nossa, mas você tem essa doença, ou nossa, você não tem doença nenhuma, mas tu é um burro, tu é um incapaz, tu nasceu para ser pobre, você nasceu para ser essa coisa esquisita que você é. Você não tem essa cultura, ou você tem muita, ou você é da elite, ou você é da... Enfim, não importa o que o outro diga. Você sabe qual é o seu propósito. E ainda que as coisas aparentemente não saiam como as pessoas acham e projetem em você do que é ter sucesso, do que é estar feliz, do que é estar bem, você vai estar bem. E você vai estar em paz. Porque essa paz que excede todo entendimento, que você sente na cama de um hospital, ou você sente no meio da sua família, ou você sente sozinho no seu quarto, essa paz, ela é possível quando você sabe quem você é e quando você sabe que a sua vida está direcionada para um propósito. E eu espero que 2018 seja um ano em que você não perca o foco, que você tenha sempre em mente qual é o propósito. Deu certo ou deu errado? Funcionou, não funcionou? As coisas que você está fazendo? Não importa, porque você está seguindo no seu propósito. Importa o que eu estou fazendo para viver de acordo com o meu propósito. Eu te desejo um 2018 de muita paz, muita paz. Um grande abraço, até o próximo vídeo, até o ano que vem, falta pouquinho e se cuida.